Paul Suisse, Teoria do Desenvolvimento Capitalista, Princípios de Economia Política Marxista, quarta parte, Imperialismo. Capítulo 13, o Estado. 1. O Estado na teoria econômica. Poucos, provavelmente, negariam ao Estado um papel vital no processo econômico. Há ainda muitos, porém, para os quais o Estado deveria ficar fora da teoria econômica. Sob certos aspectos, essa posição não é difícil de compreender. Enquanto a economia for considerada como a ciência das relações entre o homem e a natureza, ao modo da escola moderna, o Estado só demanda consideração no nível da aplicação, e não como parte da essência desse estudo. Não há Estado na ilha de Robinson Crusoe, e, no entanto, a economia lhe é tão importante quanto para os Estados Unidos do século XX. Desse ponto de vista, o Estado não pode, logicamente, ser um tema da economia teórica. Deve ser considerado como um dos fatores que dão forma e limitam a aplicação de princípios econômicos a qualquer conjunto de condições reais. Tudo, porém, se modifica quando passamos a considerar a economia como a ciência das relações sociais de produção dentro de condições historicamente determinadas. A não inclusão do Estado como tema da economia torna-se então uma omissão arbitrária e injustificável. À vista disso, e depois do que dissemos sobre a interpretação básica que Marx dá à economia, nenhuma outra explicação parece necessária para justificar a inclusão de um capítulo sobre o Estado em nossa análise da economia marxista. Uma palavra de advertência, porém, é necessária antes de continuarmos. Como no caso das crises, Marx não elaborou uma teoria sistemática e formalmente completa do Estado. É evidente, porém, que pretendia fazê-lo. Por exemplo, inicia ele o prefácio à crítica da economia política com as seguintes palavras, abre aspas, considera o sistema de economia burguesa na seguinte ordem: capital, terras, trabalho assalariado, Estado, comércio externo, mercado mundial. A primeira parte do primeiro livro, que trata do capital, consiste dos seguintes capítulos: 1. Mercadoria, 2. Dinheiro ou circulação simples, 3. Capital em geral. Os dois primeiros capítulos formam o conteúdo do presente trabalho. A elaboração sistemática do plano acima esboçado dependerá das circunstâncias. Fecha aspas. O plano sofreu alterações substanciais no curso do tempo, como o exame dos 3 volumes de O Capital torna claro. Mas o Estado continuou sempre no segundo plano e nunca recebeu a elaboração sistemática que Marx evidentemente esperava dar-lhe. Segue-se que um resumo claro de suas ideias sobre o assunto está fora de cogitações. Ao invés disso, tentaremos apresentar um tratamento teórico do Estado concorde às numerosas e dispersas observações de Marx sobre o assunto e que, ao mesmo tempo, proporcionam o suplemento necessário ao corpo principal dos aspectos políticos ligados ao desenvolvimento do sistema capitalista. Nota: entre os trabalhos marxistas mais importantes sobre o Estado, podemos mencionar os seguintes: Engels, A Origem da Família, Propriedade Privada e Estado, particularmente o capítulo 9. Lenin, O Estado e a Revolução. Rosa Luxemburgo, Social Reform, Order ou Revolução. Existe uma tradução inglesa deste último trabalho, Reforma ou Revolução, mas não é muito satisfatória. Um levantamento razoável de grande parte da literatura marxista sobre o Estado é encontrado em S.H.M. Chang, The Marxian Theory of the State, Universidade da Pensilvânia, 1931. Fim da nota. 2. A função primordial do Estado. Há uma tendência da parte dos teóricos liberais modernos de interpretar o Estado como uma instituição estabelecida no interesse da sociedade como um todo, com a finalidade de medir e reconciliar os antagonismos a que a existência social inevitavelmente dá origem.
Essa teoria evita as armadilhas da metafísica política e serve para integrar, de forma razoavelmente satisfatória, um número considerável de fatos observados. Encerra, porém, uma deficiência básica, cujo reconhecimento leva a uma teoria de orientação essencialmente marxista. A crítica do que se pode chamar de concepção do Estado como mediador na luta de classes talvez seja, portanto, a melhor forma de apresentar a teoria marxista. Essa teoria do Estado como mediador supõe implicitamente que a estrutura de classes existente, ou o que vem a ser a mesma coisa, o sistema de relações de propriedade, é um dado imutável, mais ou menos como a própria natureza. Passa então a indagar que disposições tomarão as várias classes para um entendimento mútuo e verifica que uma instituição para mediar seus interesses em conflito é a resposta lógica e necessária. A essa instituição são concedidos poderes para manter a ordem e resolver conflitos. No mundo real, o que chamamos de Estado identifica-se como a contrapartida dessa construção teórica. A fraqueza dessa teoria não é difícil de descobrir. Está na suposição de uma estrutura de classes imutável e, por assim dizer, automantenedora. A superficialidade dessa hipótese é indicada pelo mais breve estudo da história. Nota: muitos teóricos reconhecem isso até certo ponto, mas acreditam que tal fenômeno se aplicava às sociedades passadas, mas não à moderna. Em outras palavras, o capitalismo é considerado como o produto final da evolução social. Esse ponto foi examinado no capítulo 1. Fim da nota. O fato é que muitas formas de relações de propriedade, com suas concomitantes estruturas de classes, surgiram e desapareceram no passado, e não há nenhuma razão para supor que não continuarão a surgir e desaparecer no futuro. A estrutura de classes da sociedade não é parte da ordem natural das coisas. É o produto de uma evolução social do passado e se modificará no curso da evolução social futura. Uma vez admitido isso, torna-se claro que a teoria liberal erra na forma pela qual coloca inicialmente o problema. Não podemos indagar, dada uma certa estrutura de classes, como as várias classes, com seus interesses divergentes e frequentemente contraditórios, conviverão entre si. Devemos indagar como começou a existir uma determinada estrutura de classes e quais os meios que garantem a continuação de sua existência. Logo que procuramos resolver essa questão, parece que o Estado tem na sociedade uma função anterior e mais fundamental do que lhe atribuem os liberais da atualidade. Examinemos esse aspecto mais detalhadamente. Um determinado conjunto de relações de propriedade serve para definir e demarcar a estrutura de classes da sociedade. Qualquer que seja o conjunto de relações de propriedade, uma classe ou classes, os proprietários, desfrutam vantagens materiais. Outras classes, os que são possuídos e os não possuidores, sofrem desvantagens materiais. Uma instituição especial capaz e disposta a usar a força necessária é essencial à manutenção desse estado de relações de propriedade. A pesquisa mostra que o Estado possui essa característica no mais alto grau e que nenhuma outra instituição pode competir com ele sob tal aspecto. Isso habitualmente se expressa dizendo-se que o Estado, e apenas ele, exerce a soberania sobre todos os que estão sob sua jurisdição. Não é difícil, portanto, identificar o Estado como mantenedor de um determinado conjunto de relações de propriedade. Se indagarmos agora de onde vem o Estado, a resposta é ser ele o produto de uma longa e árdua luta, na qual a classe que ocupa as posições chaves do processo de produção da época predomina sobre suas rivais e modela um Estado que imporá as relações de propriedade de seu interesse. Em outras palavras, qualquer Estado é fruto da classe ou classes da sociedade que
que se beneficiam de certas relações de propriedade que ele tem obrigação de impor. O momento de reflexão mostra que dificilmente poderia ter sido de outra forma. Tão logo abandonamos a suposição historicamente insustentável de que a estrutura de classes de uma sociedade é de alguma forma natural ou se impõe necessariamente, torna-se claro que a qualquer outro sistema faltariam os requisitos da estabilidade. Se as classes em desvantagem possuíssem o poder estatal, tentariam usá-lo para estabelecer uma ordem social mais favorável a seus interesses, ao passo que a divisão do poder do Estado entre as várias classes simplesmente desviaria o conflito local para dentro do próprio Estado. Não negamos que tais conflitos dentro do Estado, correspondentes a lutas de classes fundamentais ocorridas fora dele, tenham existido em certos períodos de transição histórica. Nota, como exemplo, ver o exame das condições do fascismo mais adiante. Fim da nota. Durante os longos períodos, porém, em que uma certa ordem social desfruta uma existência relativamente contínua e estável, o poder estatal deve ser monopolizado pela classe ou classes que são seus principais beneficiários. Contra a teoria do Estado como mediador na luta de classes, temos então o conceito já denominado de teoria do domínio de classe. A primeira considera definitiva uma determinada estrutura de classes e vê no Estado uma instituição que concebia os interesses opostos das várias classes. O segundo, por outro lado, reconhece que as classes são produto de uma evolução histórica e vê no Estado um instrumento nas mãos das classes dominantes para a imposição e manutenção da estabilidade da própria estrutura de classes. É importante compreender que, para a sociedade capitalista, domínio de classe e proteção da propriedade privada são expressões praticamente sinônimas. Portanto, quando dizemos com Engels que a finalidade mais alta do Estado é a proteção da propriedade privada, estamos também dizendo que ele é um instrumento de domínio de classe. É isso que os críticos da teoria marxista não compreendem perfeitamente e procuram ver na noção do domínio de classe algo sombrio e mais sinistro do que a mera proteção da propriedade privada. Em outras palavras, eles tendem a considerar o domínio de classe como algo repreensível e a proteção da propriedade privada como algo meritório. Consequentemente, não lhes ocorre identificar as duas ideias. Frequentemente, a razão disso é terem em mente não a propriedade capitalista, mas a propriedade privada tal como seria numa sociedade produtora de mercadorias simples, onde cada produtor é dono e opera seus próprios meios de produção. Nessas condições, não há classes absolutamente e, portanto, nenhum domínio de classe. Nas relações capitalistas, porém, a propriedade tem um significado totalmente diverso e sua proteção facilmente se comprova idêntica à preservação do domínio de classe. A propriedade privada capitalista não consiste de coisas. As coisas existem independentemente de sua propriedade, mas de uma relação social entre pessoas. A propriedade confere a seus possuidores a isenção do trabalho e o usufruto do trabalho de outros, e nisso está a essência de toda dominação social, qualquer que seja a forma assumida. Segue-se que a proteção da propriedade é fundamentalmente a segurança do domínio social dos proprietários sobre os não proprietários. E isso, por sua vez, é precisamente o que se entende por domínio de classe, que é a função primordial do Estado manter. O reconhecimento de que a defesa da propriedade privada é o primeiro dever do Estado é o fator decisivo na determinação da atitude do genuíno socialismo marxista em relação ao Estado. A teoria dos comunistas, escreveram Marx e Engels no Manifesto Comunista, abre aspas, pode ser resumida numa única frase: abolição da propriedade privada, fecha aspas.
Como o Estado é o primeiro e mais destacado defensor da propriedade privada, segue-se que a realização desse objetivo não pode ser conseguida sem um choque frontal entre as forças do socialismo e as do poder estatal. Nota: esse tratamento das relações entre o Estado e a propriedade foi necessariamente muito resumido. A fim de evitar uma incompreensão, é recomendável uma nota. A noção de que o Estado é uma organização para a manutenção da propriedade privada não foi inventada por Marx e Engels. Pelo contrário, constituiu a pedra fundamental de várias formulações do pensamento político, desde o colapso do feudalismo e as origens do Estado moderno. Baudin, Hobbes, Locke, Rousseau, Adam Smith, Kant e Hegel, para mencionar apenas os mais destacados pensadores do período anterior a Marx, reconheceram claramente essa função central do Estado. Acreditavam ser a propriedade privada a condição necessária para o desenvolvimento total da potencialidade humana, a sine qua non da verdadeira liberdade. Marx e Engels afirmaram que a liberdade nela baseada é a liberdade de uma classe exploradora e que a liberdade de todas exige a abolição da propriedade privada, ou seja, uma sociedade sem classes. Não obstante, Marx e Engels não esqueceram que a realização de uma sociedade sem classes, a abolição da propriedade privada, só é possível à base de certas condições históricas definidas, sem o enorme aumento da produtividade do trabalho provocado pelo capitalismo, e sociedade sem classes não iria além da utopia sem conteúdo. 3. O Estado como instrumento econômico. O fato de que a principal função do Estado seja a de proteger a existência e a estabilidade de determinada forma de sociedade não significa que não execute também outras funções de importância econômica. Pelo contrário, o Estado tem sido um fator de grande relevância no funcionamento da economia dentro da moldura do sistema de relações de propriedade que garante. Esse princípio é reconhecido, de modo geral e implicitamente, pelos autores marxistas sempre que analisam o sistema econômico real, mas pouca atenção tem recebido no exame da teoria do Estado. A razão não é difícil de descobrir. A teoria do Estado é habitualmente estudada tendo o problema da transição de uma forma de sociedade para outra como pano de fundo. Em outras palavras, o que denominamos função principal do Estado tem sido o principal objeto dessas análises. O Estado e a Revolução de Lenin, o título indica claramente o centro de interesse, abriu um precedente amplamente seguido. O livro de Chang, citado na nota 291, por exemplo, segue o esboço de Lenin muito de perto. Consequentemente, a teoria do Estado como instrumento econômico foi esquecida, mas, para nosso objetivo aqui, é necessário ter certa ideia da essência do pensamento de Marx sobre a questão. Felizmente, no capítulo sobre a extensão do dia de trabalho, no Capital, volume 1, capítulo 10, ele nos proporciona uma análise compacta e lúcida do papel do Estado em relação a um problema muito importante da economia capitalista. Examinando detalhadamente esse capítulo, podemos deduzir os princípios orientadores do pensamento marxista sobre o papel do Estado dentro das relações capitalistas de propriedade. A taxa de mais-valia, uma das chaves variáveis do sistema de economia teórica de Marx, depende de 3 fatores: a produtividade do trabalho, a extensão do dia de trabalho e os padrões de vida existentes. É importante, portanto, descobrir as causas que determinam a extensão do dia de trabalho. Não se trata, claramente, de uma lei econômica em qualquer sentido limitado. Como disse Marx, abre aspas, à parte os limites extremamente elásticos, a natureza da troca de mercadorias em si não impõe limites ao dia de trabalho, nem ao trabalho excedente. O capitalista mantém seus direitos como comprador quando procura tornar o dia de trabalho o mais longo possível. Por outro lado,
O trabalhador defende seu direito de vendedor quando deseja reduzir o dia de trabalho a uma duração normal definida. Há, portanto, uma antinomia, direito contra direito, ambos trazendo igualmente o selo da lei de trocas. Entre direitos iguais, a força é que decide. Portanto, na história da produção capitalista, a determinação do que é o dia do trabalho se apresenta como resultado de uma luta entre o capital coletivo, isto é, a classe de capitalistas, e o trabalho coletivo, isto é, a classe trabalhadora. Fim da nota. O Capital, volume 1, capítulo 10. Após descrever certas formas, tanto pré-capitalistas como capitalistas, de exploração relacionadas com a duração do dia de trabalho, Marx examina a luta por um dia de trabalho normal no desenvolvimento histórico do capitalismo inglês. A primeira fase dessa luta resultou nas leis compulsórias para a extensão do dia de trabalho desde meados do século XIV até fins do século XVII. Os empregadores, procurando criar um proletariado treinado e disciplinado do trabalhador pré-capitalista existente, eram frequentemente obrigados a recorrer ao Estado para ajuda. As leis, ampliando a extensão do dia de trabalho, foram o resultado disso. Durante longo tempo, porém, a extensão do dia de trabalho foi um processo muito lento e gradual. Só depois do rápido crescimento do sistema fabril, na segunda metade do século XVIII, teve início o processo de prolongar a jornada de trabalho que culminou nas notórias condições de princípios do século XIX. Nota, abre aspas, depois que o capital levou séculos para ampliar o dia de trabalho até sua extensão máxima normal e desta para o limite do dia natural de 12 horas, seguiu-se no nascimento das máquinas e da indústria moderna no último terço do século XVIII um movimento violento, semelhante ao de uma avalanche, em uma intensidade e tamanho. Tão logo a classe trabalhadora, desorientada a princípio pelo barulho e agitação do novo sistema de produção, recobrou seus sentidos, a resistência teve início. Fecha aspas, citação do Capital, volume 1. O início da resistência da classe trabalhadora marcou o começo da segunda fase do desenvolvimento, abre aspas, limitação compulsória pela lei do dia de trabalho, as leis fabris inglesas de 1833 a 1864, fecha aspas, o Capital, volume 1. Numa série de árduas lutas políticas, os trabalhadores puderam conquistar concessão após concessão de seus adversários. Essas vitórias tomaram a forma de leis que limitavam as horas de trabalho para categorias de trabalho cada vez maiores, até que em 1860 o princípio da limitação da jornada estava tão firmemente estabelecido que já não podia ser desafiado. Depois disso, o curso do progresso foi constante. A limitação do dia de trabalho não foi simplesmente uma questão de concessões da classe dominante em face de uma ameaça revolucionária, embora isso constituísse indubitavelmente o fator principal. Pelo menos duas outras considerações de importância devem ser levadas em conta. Marx notou que, abre aspas, além do movimento da classe trabalhadora, que diariamente se tornava mais ameaçadora, a limitação do trabalho fabril foi ditada pela mesma necessidade que semeou o guano pelos campos ingleses. A mesma ansiedade cega de proveito que, num caso, exauriu o solo, do outro, cortara pelas raízes as forças vivas da nação. Fecha aspas, citação do Capital, volume 1. A questão da legislação fabril fez parte, ainda, da fase final da luta pelo predomínio político entre a aristocracia latifundiária e os capitalistas industriais. Abre aspas, por muito que o industrial individualmente pudesse dar rédeas ao seu velho desejo de lucro, os porta-vozes e líderes políticos da classe fabril ordenaram uma modificação no fronte
e no tom em relação aos operários. Entraram na luta pela rejeição das leis dos cereais e necessitavam dos trabalhadores para lhes ajudar a conquistar a vitória. Prometeram, por isso, não só uma ração dupla de pão, mas também a aprovação da lei das 10 horas no milênio do comércio livre. Fecha aspas. Citação do Capital, volume 1. Após a rejeição das leis de importação e exportação de cereais, os trabalhadores, abre aspas, encontraram aliados nos Tories, ansiosos por vingança, fecha aspas. Dessa forma, a legislação fabril conseguiu certo apoio de ambas as facções na grande luta pelo comércio livre. Finalmente, Marx concluiu seu tratamento do dia de trabalho com a seguinte afirmativa, abre aspas, para se protegerem contra a serpente de suas agonias, os trabalhadores devem unir-se e, como classe, forçar a aprovação de uma lei, uma barreira social todo-poderosa que impeça os próprios trabalhadores de vender, por contrato voluntário com o capital, a si e as suas famílias à escravidão e morte. Ao invés de catálogos pomposos de direitos inalienáveis do homem, está a modesta Magna Carta de um dia de trabalho legalmente limitado, que deixa claro quando cessa o período de tempo vendido pelo trabalho e quando começa seu tempo pessoal. Quantum mutatus ab illo. Fecha aspas, Capital, volume 1. Quais as conclusões gerais que podemos tirar do tratamento dado por Marx à questão do dia de trabalho? O princípio de alcance mais geral foi formulado por Engels. Respondendo à acusação de que o materialismo dialético despreza o elemento político na modificação histórica, Engels citou o capítulo sobre o dia de trabalho, abre aspas, em que a legislação, sem dúvida um ato político, tem um efeito tão decisivo, fecha aspas, e concluiu que, abre aspas, a força, isto é, o poderio estatal, é também um poder econômico, fecha aspas, e como tal, não está de forma alguma excluído dos fatores causais da modificação histórica. Carta de Engels a Conrad Smith, de 27 de outubro de 1890. Estabelecido isso, é necessário indagar em que circunstâncias e no interesse de quem o poderio econômico do Estado será colocado em ação. Em ambos os pontos, a análise do dia de trabalho é instrutiva. Primeiro, o poderio estatal é invocado para resolver problemas suscitados pelo desenvolvimento econômico de uma determinada forma de sociedade, no caso, o capitalismo. No período anterior, uma escassez de força de trabalho. No período posterior, uma superexploração da população operária foram os objetos da ação estatal. Em cada caso, a solução do problema exigiu a intervenção do Estado. Muitos exemplos familiares de caráter semelhante podem ser citados. Segundo, é de esperar que o poderio do Estado no capitalismo seja usado em primeiro lugar e principalmente para defender os interesses da classe capitalista, já que o Estado se dedica à preservação da estrutura do capitalismo e deve, por isso, ser composto daqueles que aceitam integralmente os postulados e objetivos dessa forma de sociedade. Isso é indubitavelmente verdade, mas não será uma incoerência dizer que a ação estatal pode chocar-se com os interesses econômicos imediatos de alguns ou mesmo de todos os capitalistas, desde que isso atenda ao objetivo principal de preservar intacto o sistema. A limitação legal do dia de trabalho é um exemplo clássico da ação estatal dessa ordem. A intensidade da luta de classes provocada pela superexploração da força de trabalho foi tal que se tornaram imperativas certas concessões pela classe capitalista, mesmo ao custo de algumas vantagens econômicas imediatas. Nota: esse exemplo deixa claro o caráter de concessão de ação estatal favorecendo a classe operária, pois seria impossível afirmar que os trabalhadores tivessem uma participação no poder na Inglaterra na época em que as principais leis fabris foram aprovadas.
Basta lembrar que a Lei de Reforma de 1832 fazia exigências de propriedade para o direito de voto e que somente em 1867 esse direito se ampliou. Em tal época, as mais importantes vitórias na luta pela legislação fabril haviam sido conquistadas. Fim da nota. Com a finalidade de preservar a paz e a tranquilidade internas, de reduzir os choques de classes e, finalmente, evitar os perigos de uma revolução, a classe capitalista está sempre pronta a fazer concessões através da ação estatal. Pode, é certo, acontecer que a ocasião dessas concessões seja uma materialização real da ameaça da revolução. Nota: Marx, por exemplo, observou que na França a Revolução de Fevereiro de 1848 foi necessária para conseguir a Lei de 12 horas. O Capital, volume 1, fim da nota. Nesse caso, o propósito é restabelecer a ordem, de forma que a produção e a acumulação possam continuar ininterruptamente. Resumamos os princípios que caracterizam o uso do Estado como instrumento econômico dentro da moldura capitalista. Em primeiro lugar, o Estado entra em ação na esfera econômica a fim de resolver problemas criados pelo desenvolvimento do capitalismo. Em segundo lugar, quando os interesses da classe capitalista estão em jogo, há uma forte predisposição para usar o poderio estatal livremente. E, finalmente, o Estado pode ser usado para fazer concessões à classe trabalhadora, desde que as consequências de uma recusa dessas concessões sejam bastante perigosas à estabilidade e funcionamento do sistema como um todo. Devemos notar que nenhuma dessas conclusões serve de argumento em favor da opinião revisionista de que o socialismo pode ser atingido através de uma série de reformas isoladas. Pelo contrário, elas nascem e complementam o princípio básico de que o Estado existe, em primeiro lugar, para a proteção das relações de propriedade capitalista. As reformas podem modificar o funcionamento do capitalismo, mas não ameaçar sua base. Rosa Luxemburgo mostrou a verdadeira posição marxista com as seguintes palavras, abre aspas, controle socialista significa não a limitação da propriedade capitalista, mas, pelo contrário, a sua proteção. Ou, falando em termos econômicos, não constitui um ataque à exploração capitalista, mas, antes, uma normalização e regularização dessa exploração. Fecha aspas. Gesamtwerk 3, página 56. Marx jamais disse algo que estivesse em contradição com isso. E citar seu capítulo sobre o dia de trabalho, como fazem frequentemente os revisionistas, em defesa do ponto de vista da modificação gradual, é simplesmente revelar a incompreensão de todo o seu sistema teórico. 4. A questão da forma de governo. Até agora, nada dissemos sobre a forma de governo numa sociedade capitalista. É possível que os princípios da ação estatal assim examinados não se apliquem a uma sociedade capitalista totalmente democrática? Por totalmente democrática, queremos dizer apenas a forma de governo existente na maioria dos países de língua inglesa, parlamentarismo combinado com o sufrágio universal e a liberdade de organização na esfera política. Se a teoria marxista responde a essa pergunta de forma negativa, isso não pode ser interpretado como indício de que a questão da democracia seja considerada como sem importância, mas apenas que ela não altera a significação básica do Estado em relação à economia. A existência da democracia é, de certo, questão de primeira importância, particularmente para a classe trabalhadora. Somente numa forma de governo democrática pode a classe trabalhadora organizar-se livre e eficientemente para a realização de seus fins, sejam socialistas ou apenas reformistas. É por isso que uma das primeiras exigências do movimento trabalhista nos países não democráticos tem sido sempre o estabelecimento de formas de governo democráticas. Além disso, para a classe dominante,
A democracia constituiu sempre uma ameaça potencial à estabilidade de sua posição e, consequentemente, só foi permitida contra a sua vontade, com limitações e habitualmente sob pressão severa. Marx examinou a questão com muita objetividade ao tratar da Constituição Democrática Francesa de 1848. Abre aspas. A contradição mais geral dessa Constituição consiste no seguinte: as classes cuja escravidão social ela devia perpetuar, proletariado, camponeses, pequena burguesia, concede poder político pelo sufrágio universal, e das classes cujo poder social sanciona, a burguesia retira as garantias políticas desse poder. Ela impõe condições democráticas que a todo momento ajudam as classes hostis e prejudicam as fundações mesmas da sociedade burguesa. Fecha aspas. A democracia põe a sol aberto os conflitos da sociedade capitalista na esfera política. Limita a liberdade dos capitalistas na utilização do Estado na defesa de seus interesses. Fortalece a classe trabalhadora em suas pretensões e, finalmente, aumenta a possibilidade de que os trabalhadores apresentem reivindicações que ameaçam o próprio sistema e por isso têm de ser rejeitadas pelos capitalistas e por seus funcionários estatais a despeito das consequências. Mais adiante veremos que todas essas questões são da maior importância na determinação do curso prático da evolução capitalista, mas não contrariam os princípios expostos na seção anterior. Não há, em outras palavras, nada na natureza da democracia que nos faça mudar de opinião sobre as funções e limites fundamentais da ação estatal na sociedade capitalista. Devemos insistir que os revisionistas, mantendo a opinião oposta de que o socialismo pode, paulatinamente, tomar o lugar do capitalismo pelos métodos da democracia capitalista, estão, na realidade, abandonando Marx. A falácia da posição revisionista foi claramente mostrada na polêmica que Rosa Luxemburgo manteve com Bernstein e Smith em 1899. Abre aspas. Segundo Conrad Smith, a realização de uma maioria social-democrata no parlamento deve ser a forma direta da socialização gradual da sociedade. Formalmente, o parlamentarismo expressa os interesses de toda a sociedade na organização do Estado. Por outro lado, no entanto, é ainda uma sociedade capitalista, ou seja, uma sociedade na qual os interesses capitalistas predominam. As instituições, de forma democrática, são, na substância, instrumentos dos interesses da classe dominante. Isso se evidencia mais no fato de que, tão logo a democracia mostra uma disposição de negar seu caráter de classe e tornar-se um instrumento dos verdadeiros interesses do povo, as formas democráticas são sacrificadas pela burguesia e por seus representantes no Estado. A ideia de uma maioria social-democrática surge, portanto, como um cálculo que, totalmente dentro do espírito do liberalismo burguês, se preocupa apenas com um lado, o lado formal da democracia, mas que abandona o outro lado, seu conteúdo real. Fecha aspas, Rosa Luxemburgo, Gesamtwerk 3. A difusão do fascismo, principalmente nos países em que a organização da classe trabalhadora atingira seu maior desenvolvimento, contribuiu muito para enfraquecer a crença na possibilidade de uma transição gradual para o socialismo, através dos métodos proporcionados pela democracia capitalista. Otto Bauer, um dos principais representantes da Segunda Internacional e líder dos socialistas austríacos, expressou uma opinião geral quando escreveu, em 1936, que a experiência do fascismo, abre aspas, destrói a ilusão do socialismo reformista, de que a classe trabalhadora pode encher as formas da democracia de um conteúdo socialista e desenvolver a ordem capitalista até transformá-la numa ordem socialista, sem um salto revolucionário, fecha aspas.
Otto Bauer, Zwie, Wellstrinken, Bratislava, 1936, página 142. A advertência de Rosa Luxemburgo de que, nas circunstâncias extremas, abre aspas, as formas democráticas são sacrificadas pela burguesia e seus representantes no Estado, fecha aspas, tinha fundamento. Voltaremos mais detalhadamente a essa questão nos capítulos 18 e 19. 5. O valor do papel do Estado. Poderia parecer que estamos agora capacitados a examinar o problema do Estado em relação à depressão crônica, levantado no final da última parte. Mas isso seria um erro. A depressão crônica é apenas um dos problemas do capitalismo que exige a ação estatal. E tratá-lo isoladamente levaria certamente a conclusões falsas. Devemos lembrar, uma vez mais, que a análise dos capítulos precedentes foi feita num nível relativamente alto de abstração, sobre muitos aspectos importantes. Fizemos a suposição, exceto em excursos ocasionais, da existência de um sistema capitalista fechado e de um regime de concorrência livre. Na realidade, o capitalismo de hoje não é nem fechado, nem está em regime de concorrência livre. O que vemos à nossa volta é uma economia mundial complexa, constituída de numerosos países capitalistas, semicapitalistas e não capitalistas, nos quais o monopólio, em graus variados, é um fenômeno comum. Veremos que esse fato não é acidental e pertence à natureza mesma do capitalismo como fase da história do mundo. Fazer abstração deles foi um estágio necessário, mas provisório de nossa análise. Chegou o momento de irmos além dessa posição, levando em conta uma variedade de aspectos da evolução capitalista, até agora omitidos de nossas considerações. Com isso, veremos que novos problemas e condições surgem, alterando profundamente nossa visão do futuro do capitalismo e do papel que neles terá o Estado. Nossa próxima tarefa deve, portanto, ser a análise das tendências estruturais e institucionais do capitalismo que modificam sua tendência de regime de competição e analisar as características evolutivas da economia mundial. As duas tarefas estão relacionadas entre si da forma mais íntima. Somente quando estiverem concluídas, poderemos aplicar os princípios apresentados neste capítulo e avaliar concretamente o papel da atividade estatal no destino da ordem capitalista.